Oi, estamos de volta. E, nossa, meu oi ficou igualzinho do Silvio Santos, né? Corta, peraí, vou começar de novo, tá? Vamos lá. Olá, de novo, mais uma aula e agora Sociologia da Educação. E aí, estudando muito? O concurso está perto, né? Tá na hora de acelerar. É isso aí, gente. A gente tem que correr atrás do que a gente quer, né? Correr atrás dos nossos sonhos. O caminho é esse. Estudando, olha que legal. Caminho de estudo é sempre um caminho interessante. E hoje a gente traz aqui alguns assuntos extremamente importantes, falando um pouquinho sobre sociologia da educação, trazendo aqui um apanhado daquelas coisas que são primordiais para que você possa resolver as questões do concurso. Lógico que esse assunto é imenso. Lógico que os livros trazem muitas coisas. O que a gente vai fazer aqui é justamente um recorte pensando no concurso. Quem quiser, tiver interesse, achar bastante interessante, procura. Esse é um assunto legal, é um assunto que coloca a gente para pensar. Procura mesmo, é legal conhecer sempre um pouquinho mais, tá? E a gente vai começar aqui falando de uma educação positivista e de uma pessoa que é a grande representante deste pensamento, desta forma de pensar a educação. E essa pessoa é Augusto Comte. Augusto Comte foi considerado o pai do positivismo. Positivismo está associado a um pensamento filosófico, filosofia e sociologia andam sempre juntos, olhando para a ideia de que existem apenas verdades absolutas. É uma forma de entender o mundo que não permite, por exemplo, que a gente entenda mudanças de posição, de a gente considerar que o que é bom para um pode não ser bom para outro, de a gente considerar que a forma de olhar o mundo por uma perspectiva é diferente de você olhar o mundo por outra perspectiva. Na ideia do positivismo, existe uma verdade, a verdade é única e a verdade se aplica inexoravelmente sobre todos os seres da face da Terra. Então, portanto, para Augusto Comte, a sociedade industrial só pode se estruturar se cada indivíduo for educado para contribuir de forma útil, em benefício do todo social. Cabe à educação a formação moral dos membros da sociedade, para que cheguem a um consenso com base no qual prevaleceria um estado de harmonia. Nessa ideia, então, de uma educação positivista, a gente tem o primeiro vislumbre da educação como um meio de manutenção de ordem social, ou seja, a escola teria que garantir que aqueles cidadãos que estão ali dessem sua contribuição para o todo social. E se a gente quiser pensar, nossa, mas legal, né? Legal. Mas se a gente quiser quebrar um pouquinho o que significa esse todo social, a gente pode pensar o seguinte, na perspectiva do positivismo, uma sociedade se organiza através das suas classes sociais. Todas as classes sociais são extremamente necessárias. Então, eu preciso ter classes sociais para que eu possa ter funções de trabalho, cargos, postos de trabalho associados a cada uma dessas funções. Se a educação tem que ser essa educação que vai contribuir para a manutenção dessa sociedade, isso significa dizer que eu tenho que pensar numa educação específica para aqueles que vão continuar naquela classe popular ou mais simples da nossa população, da nossa sociedade. Um outro, para aquele que está lá no miolo, pensando que a gente vai falar aqui mais ou menos de uma pirâmide, tá? Mais ou menos essa ideia, quem está no miolo. E outro tipo de educação para aquele que está lá na pontinha, para a elite. E dessa forma, a gente reproduziria, ou a escola seria a instância responsável pela educação e, portanto, responsável por essa manutenção de classes sociais. Essa educação positivista influenciou e ainda influencia os ramos da educação liberal. A ideia de uma educação liberal prevê exatamente isso, que as pessoas têm possibilidade de mudança, por exemplo, nas suas classes sociais, de acordo com o seu próprio esforço, de acordo com a sua própria luta, e que todo mundo tem oportunidades iguais. E nós sabemos que isso esconde muitas e muitas armadilhas que a gente vai falar ao longo da aula de hoje.
Então vamos lá. Por meio da educação, Comte pensava em superar o estado de agitação revolucionária existente na Europa, inculcando nos operários uma moral baseada na resignação à conjuntura de desigualdade social. A educação serviria tanto para disciplinar quanto para adaptar os trabalhadores às mudanças que os avanços científicos e técnicos impunham ao mundo do trabalho. Olha que tranquilo, né? Então vamos usar a educação como elemento para que os trabalhadores fiquem resignados à sua situação de trabalhador, fiquem resignados à sua situação de pobres, estejam lá assemelhados com essa ideia. Não é assim, a sociedade precisa que eu seja assim. E aí, gente, muitas vezes, esses discursos foram associados a ideias religiosas. Deus quis assim. E a educação se proporia, então, a esse trabalho. Tudo bem, vamos trazer todas as ideias dos avanços tecnológicos, desde que você tenha acesso àquilo que é necessário, aquilo que é primordial para o uso no seu trabalho, na sua função social pré-determinada desde berço. No bojo dessa discussão e desse olhar voltado para as questões de Augusto Comte, a gente tem que falar de Durkheim. Durkheim é considerado o grande pai da sociologia, ele organizou a sociologia enquanto ciência. E ele entendia a educação de uma forma bastante complexa. Olha só isso, gente. A ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda não estão maduras para a vida social tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança determinados números de estados físicos, intelectuais e morais que dele reclamam, por um lado, a sociedade política em seu conjunto e, por outro, o meio específico ao qual está destinado. Ampliando aquela discussão que a gente começou com Augusto Comte, ainda no viés dessa educação positivista, Durkheim amplia esse conceito de educação dizendo que, primeiro, a criança já está destinada a uma classe social. E, portanto, a escola ou a educação tem esse papel, justamente um papel de inculcar na criança essas possibilidades de que ela venha a contribuir para o todo social dentro daquilo que está destinado a ela por contribuição. Ou seja, eu estou olhando para a sociedade, eu estou olhando para o meio no qual essa criança está destinada. Isso é mais ou menos dizer assim, meu amor, você é pobre. Vai ser você pobre. E se a gente for verificar mais ou menos o que acontece ainda hoje na nossa sociedade, há pouco tempo a gente consegue verificar aqui no nosso país, situações de, por exemplo, filhos de trabalhadores braçais, filhos de trabalhadores que tenham pouco acesso à instrução, chegando à universidade, chegando a cursos que antes eram impensáveis, por exemplo, como o curso de medicina, como o curso de direito, e se graduando de origens muito simples. Até algum tempo atrás, era muito raro conhecer alguma dessas situações. As situações eram situações assim que envolviam muita luta, muita ampliação. Uma ou outra pessoa conseguia sair daquela sua situação social, ascender socialmente. Nos últimos anos, a gente viu isso ter algumas mudanças. Algumas pessoas, a gente pôde reconhecer mais facilmente uma certa mobilidade social. Não que a gente tenha resolvido os nossos problemas, não. É pura constatação do que a gente vê acontecendo aí. A gente sabe das polêmicas que estão em volta desse mesmo assunto. Mas constatando, a gente pode verificar que várias pessoas conseguiram essa ascensão. Por uma mudança de foco, por uma mudança de postura, porque a proposta de uma educação positivista não pensa dessa forma. A proposta de uma educação positivista é imaginar a sociedade como um todo orgânico. Então, você imagina que a sociedade, se a gente fosse fazer um paralelo, faríamos um paralelo da sociedade com uma célula. Pensa numa célula? A célula tem lá suas partes e suas funções. Então, você tem, por exemplo, as mitocôndrias, você tem o núcleo, você tem a membrana plasmática, e cada um deles tem a sua função. Eu não sou professora de biologia, mas a gente lembra alguma coisinha, né? Então, tem lá a sua função. Agora, imagina, quando eu represento a sociedade com uma célula, eu estou comparando a sociedade, ou seja, um todo social, composto por pessoas, composto por culturas, mas estou assemelhando a uma entidade biológica, que é uma célula.
Imagina o que acontece nessa célula se a membrana plasmática não cumpre mais o seu papel e ela decide assim, olha, eu não quero mais ser membrana plasmática, cansei. Eu agora quero ser citoplasma. O que acontece com essa célula? Com essa célula, o funcionamento, com certeza, não é o funcionamento ideal. Não vai funcionar como a célula. Essa célula possivelmente vai morrer, acabar. Esse pensamento biológico foi trazido para o olhar da sociedade por Durkheim. Então, por Durkheim era mais ou menos assim, olha, imagina, se você nasceu para assumir esta função na sociedade, eu preciso que você assuma essa sua função, porque senão há um colapso de toda a sociedade. Só que isso significa estagnar as pessoas e destinar às pessoas aquilo que elas têm de nascimento. É como se eu estivesse determinando socialmente que quem é pobre só pode ser pobre. Se você é filho de uma família de trabalhadores rurais, que trabalha com plantio, com corte de cana, você está destinado a ser isso. Você não tem condição de pensar e de sonhar ser outra coisa. Para Durkheim, o objeto da sociologia é o fato social. Então, ele começa a encarar tudo como fato social. Educação também. E mais, para a educação, ele destina também um papel de ser elemento para a conservação e para o funcionamento social. Então, toda essa estrutura social estaria extremamente alicerçada, dependente, associada à ideia da educação. Dessa educação que manteria, então, tudo dentro dessa ideia inicialmente determinada. Então, educação, socialização e individuação. O objetivo da educação para Durkheim seria criar o ser social, com base em forma de coação permanente exercida sobre a criança pelo meio social para moldá-la à sua imagem e da qual os pais e professores não passam de representantes intermediários. Então, pais, professores, representantes intermediários de algo maior que a sociedade. E, portanto, esses representantes intermediários têm que moldar a criança, seja por coação. Gente, o que é coação? Coação é imposição, é chantagem, usa o que você precisar usar para moldar a criança dentro desses parâmetros, que são os parâmetros sociais vigentes. Isso tira a possibilidade de você entender que o sujeito constrói a sua própria forma de se relacionar com a sociedade. Tira as possibilidades de mobilidade social e determina a ideia de que você tem que ser aquilo que é possível para você ser. E o pior, coloca a educação como grande responsável por essa ideia. As regras do método sociológico. Por exemplo, o objetivo da educação é criar o ser social com base em forma de coação, como a gente viu, né? Então, o comportamento das crianças, ele não é espontâneo, ele é sim ensinado pelo grupo à sua volta, que impõe valores, sentimentos e costumes, como os hábitos de higiene, de alimentação, de vestuário, etc. O processo educacional é bem sucedido, a coerção que o grupo exerce sobre cada membro nem é sentida, parecendo a todos que são hábitos naturais e espontâneos de cada um. E esse modelo educacional vai se perpetuando, e muitas vezes as pessoas nem percebem que estão nessa situação, ou sendo coagindo ou sendo coagidas a trabalharem, a usarem de uma certa forma. E dessa forma, de acordo com Durkheim, a sociedade vai se mantendo dentro das suas mesmas estruturas. Cabe à escola, então, a função de transmitir as informações consideradas importantes no arcabouço cultural e técnico da sociedade na qual está inserida. Também é dever da escola formar novas gerações com atitudes e valores favoráveis à procura dos conhecimentos necessários para a vida em sociedade, sem descuidar da imprescindível função de qualificar o aluno para uma carreira profissional. A tarefa da educação não é simplesmente formar pessoas ajustadas à situação presente, mas também pessoas capacitadas a operarem como agentes de desenvolvimento social, levando-as a um estágio mais avançado, desde que esse estágio mais avançado ainda a mantenha na mesma classe social em que ela estava colocada. Já numa perspectiva bastante oposta a toda a organização que a gente acabou de ver aqui, defendida por Durkheim, a gente tem um outro pensador, Karl Marx. Karl Marx, com certeza você já ouviu, Karl Marx traz muitas polêmicas ao ser discutido ainda hoje, mas a gente tem que entender que no campo das ciências humanas e das ciências sociais, Karl Marx trouxe
mudanças profundas, olhares profundos, cisões naquele discurso que era até então um discurso majoritário. Então, Karl Marx é um pensador completo. Podemos afirmar que é um cientista social que produziu no século XIX uma teoria fantástica, que marcou as ciências sociais e muitas outras áreas que mais tarde beberam na fonte do materialismo histórico. Sem dúvida, quando a gente vê hoje psicologia crítica, história crítica, filosofia crítica, sociologia crítica, a gente está falando de alguma forma de um olhar que ganhou realmente profundidade, que ganhou bases a partir do materialismo histórico de Karl Marx. E o que a gente pode trazer da ideia de Karl Marx para a educação? Então, para ele, as circunstâncias em que vivem os seres humanos influenciam na sua educação, mas estes também transformam a educação herdada das gerações passadas. Então, Karl Marx está trazendo o indivíduo para essa situação. Então, ele está falando, sem dúvida, o que você herda lá das gerações vai te marcar, mas você também contribui, você também pode mudar essa história, você também pode transformar essa realidade. Então, ele vai ver a educação numa relação social que se estabelece entre os sujeitos de uma sociedade. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz e gostaria de fazer um convite muito especial para você. Você que acabou de assistir essa videoaula top do Lá Concursos, nós aqui do Lá Concurso, nós elaboramos um curso online específico atendendo 100% dos conhecimentos básicos para o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo 2018. Então, convido vocês a acessar o nosso site. Este curso custa apenas 10 parcelas de R$ 25, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25, ponto a ponto dos conhecimentos básicos, são 30 questões. Tenho certeza absoluta que se você assistir todas as nossas videoaulas, assistirem lá, atenderem, cumprir as nossas orientações pedagógicas, e vocês aí irão ficar competitivos e irão pontuar suficientemente aí para a sua aprovação no concurso público. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concurso. Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, vai aqui embaixo, clica aqui embaixo, que você poderá fazer o download gratuitamente dessa videoaula aí, o download do material, do PDF dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Eu espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau, tchau. Clique lá.